Então, olá, olá. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um giro aqui da Roda do Dharma. Para quem não me conhece, meu nome é Roberto Sampaio e vamos direto ao tema, né? Esse tema de hoje é qual a diferença entre gerar bodhicitta e gerar a compaixão, que pode ser também escrito dessa forma. Qual a diferença entre gerar bodhicitta da aspiração e bodhicitta da ação? Então, antes de começar, a gente tem essa historiazinha simples, né? Que é a história do monge. O monge está na montanha e esse monge está na montanha e ele está parado. E aí surgem três pessoas perto dele. Depois eu vou explicar porque que eu estou falando isso. Quando essas três pessoas chegam perto desse monge, elas dizem assim para ele: Olha, eu acho que ele está indo caçar ovelha. E o monge parado. Aí chega a segunda pessoa e diz: Olha, eu acho que ele está esperando um amigo chegar. Ele é um grande praticante, né, etc. E está esperando um amigo chegar. E a terceira diz assim: Bom, eu acho que ele está meditando. Essas três pessoas foram lá no monge e disseram: Olha, a gente ficou um pouco curioso aqui para saber o que é que estava acontecendo com você, né? Então, a gente queria saber: você estava indo caçar ovelhas? Aí ele: Não. Então, você estava indo esperar seus amigos? Aí ele: Não. E você estava meditando? Você tem uma cara de um grande meditante, né? Aí ele: Não. Na verdade, eu não estava fazendo nada. Eu estava parado aqui. E por que que eu estou trazendo essa história, pessoal? Porque quando a gente vai começar o caminho, nós temos várias idealizações sobre o que que é o caminho, tá? E dentro desse caminho, que é o caminho de transformação, nós temos desejos. Por quê? Porque o monge está parado e a gente chega para dar os nossos feedbacks, os nossos importantes feedbacks sobre o que é que o monge deveria estar fazendo ou não. É óbvio que aquilo é um desejo nosso e não o que realmente está acontecendo, né? Aí, vejam o seguinte, aqui eu usei essa história para brincar um pouco, mas eu queria trazer justamente esse ponto, que é assim, quando a gente começa no caminho, nesse caminho de transformação interior, nós temos desejos. E a maioria das pessoas, elas têm um certo ressentimento, ou um certo medo de estar fazendo errado em ter desejos. Por quê? Porque ela acha que se ela tiver desejos, ela está fazendo errado. Por quê? Porque, em geral, quando ela começa o caminho, ela começa negando algo. Ela está com medo de algo. Ela tem dificuldade de lidar com algo, que nada mais é do que a aversão. E a aversão e o desejo são têm a mesma intensidade. Só muda o lado da moeda, tá? Então, quando olhamos para os desejos, a gente vai ver que nós temos desejos mais amplos e desejos menos amplos. Por exemplo, quando eu estou simplesmente querendo lidar com os meus próprios desejos e os meus próprios. Quando eu estou em busca da felicidade, estou evitando o sofrimento, estou evitando o desconforto, eu estou em busca do prazer e evitando o desconforto, eu estou simplesmente dentro de um desejo menos amplo, né? Para não dizer mesquinho, né? Agora, quando eu começo a olhar ao redor, quando eu começo a olhar ao redor com calma, e começo a observar com mais profundidade a realidade, eu começo a entender.
a interdependência. E eu começo a entender que quem se move em busca da felicidade e deseja evitar o sofrimento, olhando para fora, essa pessoa está lascada. Ela não vai conseguir chegar muito longe. Por quê? Porque ela começa a entender que a insatisfação dela não vem do lado de fora. Ela precisa ter essa clareza. Caso contrário, tudo isso que eu estou falando aqui não vai ajudar em absolutamente nada. Ela precisa ter essa clareza de que ela está tentando buscar a felicidade e desejar evitar o sofrimento, o desconforto, simplesmente olhando para fora, simplesmente de modo reativo, né? Simplesmente a pessoa ela nem vive, ela só reage ao que está acontecendo ao redor. Ela não, ela está tão apegada aos próprios desejos que ela não consegue soltar do desejo e olhar de modo mais amplo. Aí tem algumas poucas pessoas que elas vão olhar e elas vão dizer: olha, talvez se eu conseguir ajudar as outras pessoas que estão ao meu redor, talvez a minha vida melhora. Aí não é que acontece isso mesmo? Então a pessoa ela vai olhar para os amigos, para as amigas, ela vai olhar para a família dela, mas ainda assim ela tem desejos que estão focados única e exclusivamente em si. Aí ela se dá conta então de que se ela começar a entender que existem desejos mais amplos, por exemplo, um professor, ele tem um desejo mais amplo do que alguém que só está em busca da felicidade e em busca da infelicidade. E o professor ele está lá para ajudar o outro a crescer o potencial que ele tem dentro dele. Um médico, um médico dedica horas e horas da própria vida para poder ajudar outras pessoas. Em geral, pessoal, quem vê os vídeos aqui da Hora do Dharma tá tentando olhar para isso aqui, ó. Como que esses desejos mais amplos podem se tornar mais estáveis? Porque a pessoa tem esses desejos e daqui a pouco tem uma coisa dentro dela que ela não sabe muito bem o que é, que arrasta ela para uma condição de sofrimento. E ela diz: poxa, mas eu estava olhando aqui com lucidez e agora essa lucidez foi ofuscada. Foi ofuscada pelo quê? Ou seja, como que a lucidez acaba sendo ofuscada pelo por desejos menores. Porque o problema não é ter o desejo, pô. O problema é tu ter o desejo e tu não entender a natureza do desejo em si. Então tu vai ver que dentro do budismo, né, dentro do Dharma, a gente tem então a motivação. Esse termo motivação, ele está intimamente ligado com despertar, tá? Despertar da mente, para ser mais claro. Por quê? Porque eu começo a entender que uma vez que a motivação ela está alinhada, não apenas como uma ideia, mas como algo que eu realmente quero fazer acontecer, a mente agora ela se torna a minha maior aliada, justamente em entender como que eu fico preso ao desejo e apego e como que eu também saio disso. Falando assim, isso pode parecer uma coisa de outro mundo, porque em geral nós não somos estimulados a isso. A gente passa uma vida inteira dentro de uma universidade, por exemplo, 5, 6 anos dentro de uma universidade,
e a gente está focado única e exclusivamente em desenvolver uma competência técnica. Isso não está errado, mas o problema é única e exclusivamente, tá? E esquecer de questões mais profundas, como olhar para dentro. E o budismo, né, o Dharma, a meditação, os ensinamentos trazidos nessa questão da vida contemplativa, eles já foram testados, pessoal. Eles são uma grande ferramenta que nos ajudam a entender, entender e aplicar esses conceitos que estamos falando em algo real e prático. Porque nós temos a tendência a separar uma linha imaginária entre o que é o mundo prático e o mundo real. E o que é o mundo real e o mundo espiritual. Aí, ou a pessoa ela cai no extremo do materialismo, ou ela cai num extremo que ela vai virar uma seta. E não tem nada contra isso. O problema é que são as consequências disso. Porque você pega os grandes praticantes e os grandes praticantes do budismo, eles andavam meio ao mundo, pô. O Buda ele volta para o mundo. O Buda ele vai lá e vai conversar com as pessoas. Os seres de sabedoria, eles voltam para conversar com as pessoas. Eles podem até se afastar por um tempo, né? Jesus vai para o deserto, por exemplo, né? Essa questão do deserto que os psicólogos até trazem essa metáfora que é o deserto é a questão de que você está olhando para aqueles lugares que você não gostaria de olhar, os lugares que nos assustam, digamos assim, né? Então, o que é que vai acontecer? A gente precisa apagar essa linha imaginária e entender que a partir da motivação mahayana, Maha é grande, Yana é o caminho, veículo. Tá? Por quê? Porque a pessoa desenvolveu essa questão da compaixão. Essa questão da compaixão, a gente vai usar compaixão e vai abrir aqui parênteses para usar o termo karuna, tá? Porque às vezes eu vou falar de compaixão e as pessoas elas ficam entupidas dentro dos seus próprios conceitos sobre compaixão. Só que assim, tem o que a pessoa está estudando agora e tem algo que é chamado de compaixão há 2.500 anos, considerando apenas o budismo, tá? Imagina as outras tradições. Então, vamos ouvir um pouquinho, né? Aí, pois bem, tendo falado isso, a pessoa vai entender então que como que ela faz para sair desse ciclo de insatisfação. Aí ela se dá conta de que ela tem então a compaixão. Compaixão, o desejo sincero, honesto, do fundo do coração, de que os seres possam se liberar do seu sofrimento e das causas do sofrimento. Por exemplo, eu já vi várias mães e pais dizendo: pô, eu olho para o meu filho sofrendo, eu queria que essa dor viesse para mim. Eu não queria que essa dor ficasse no meu filho. Aí, quando a gente olha para isso, a gente vai dizer: poxa, isso é compaixão. Mas essa é uma compaixão pontual, né? O ideal seria agora entender que, devido ao engano dos seres sobre quem eles são, devido ao obscurecimento da verdadeira natureza desperta, o ponto central é desejar que os seres possam encontrar a lucidez dentro deles. Então eu tenho essa compaixão pontual, onde eu preciso ver o sofrimento, a insatisfação,
a tristeza, né? O desânimo. Eu preciso ver isso acontecer para eu poder me mover, né? E tem uma bodhicitta. Quando eu vou falar da bodhicitta, eu já tenho claro a questão das quatro nobres verdades e o caminho de oito passos. Por que isso? Porque a bodhicitta, ela não precisa que o sofrimento apareça. Ela é simplesmente um modo de ser. Por exemplo, se você chegar para um médico e perguntar por que é que ele faz isso, ele vai ter várias, né, motivações. Mas, em geral, as pessoas que eu perguntei, por exemplo, um psiquiatra, por que que o psiquiatra vai lá se importar com pessoas que estão sofrendo, né? Aí você pode dizer, ah, Roberto, tem várias motivações, tem motivações financeiras, tem motivação carreira, ego, por aí vai. Ok, essas motivações são válidas. Mas você entende que tem alguém que está olhando e está se importando com pessoas que estão sofrendo? Porque, em geral, pessoal, a gente tá olhando as pessoas que estão sofrendo, a gente quer se afastar daquilo, porque aquilo nos causa desconforto. A mesma coisa de um bombeiro também. Não é que um bombeiro ele tá arriscando a vida dele por pessoas que ele nem conhece? Já pararam para pensar nisso? Desculpa, tá? Tô com problemas de infecção aqui na região dos sinos e aí pode acontecer esses efeitos especiais. Mas não é que acontece isso. Aí na bodhicitta, eu não estou olhando para o sofrimento, eu estou olhando para a lucidez que me permite ultrapassar o sofrimento, transformar o sofrimento em lucidez. Daí, quando a gente vai falar de compaixão pontual e bodhicitta, que é a bodhicitta da aspiração e da ação. Por quê? Porque quando eu entendi que eu posso usar dessa mente de bodhicitta, que é essa mente e o desejo sincero na busca. Deixa eu tirar a mente aqui, tá? O desejo sincero na busca pelo despertar, pelo coração desperto, melhor. Eu agora entendo que ela pode se classificar, digamos assim, de duas formas. A primeira, ela é o que é chamado de aspiração e ação. O Gampopa, tá? Gampopa é como se ele fosse um grande. Como se ele fosse, não, né? Ele é um grande, digamos assim, uma pessoa que preservou os ensinamentos, né? Ele é foi um grande aluno do Milarepa e por aí vai. Não, não é o tema de hoje, tá? Ele, no livro O Ornamento da Preciosa Liberação, ele vai detalhar isso mais, tá? Mas para o encontro de hoje, a gente só vai ver o seguinte, que eu tenho a bodhicitta da aspiração e tenho a bodhicitta da ação. Então, o que acontece? Quando eu estou na bodhicitta da aspiração, ela é como o desejo de viajar, tá? Então, o que acontece? Quando falamos desse tema, o desejo de viajar, e aí, vamos viajar para a Alemanha. Então, eu vou começar a ver vídeos da Alemanha, eu vou começar a me interessar pelo idioma alemão, eu vou tentar me conectar com pessoas que estão lá, eu vou tentar me conectar, com pessoas que já falam o idioma para eu aprender mais rápido. Mas aquilo pode simplesmente ficar no campo do desejo. Mas é melhor que aquilo fique no campo do desejo do que, por exemplo, eu ficar, desejando.
é simplesmente ficar na frente de uma televisão ou ficar na frente das redes sociais. Muito melhor. Então aquilo é uma aspiração. Então veja, aqui eu usei esse exemplo, né? Mas imagina, durante o dia você conseguir lembrar que é possível exercer a compaixão. Aí você vai exercer. Você lembra que é possível exercer a compaixão, é possível exercer o amor, a bondade, a alegria, a generosidade, a moralidade, a energia constante, a paciência, a sabedoria transcendente, né? E aí, o que é que vai, perdão, aí o que é que vai acontecer? Essa aspiração, ela pode se tornar apenas um desejo mesmo. Mas é melhor, no nosso caso aqui, que esse desejo ele permaneça, porque é um desejo que muitas poucas pessoas estão desejando isso, pessoal. Como que eu posso melhorar internamente para poder ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo? Só que aí eu preciso fazer isso acontecer. Ou seja, eu tenho a ação e tenho o engajamento disso. Ou seja, como treinar a mente para internalizar esse desejo de modo estável. Aí surge o treinamento da mente, né? Ou seja, eu posso passar um bom tempo só desejando meditar. Por exemplo, quando eu cheguei, né, nesse caminho aqui, eu passei quase 6 meses só lendo, sobre meditação, vendo vídeos, etc. E aquilo não funcionava no meu dia a dia, tá? Aí só depois, lá no final de 2011, comecei em 2012, é que eu comecei a meditar de fato. Ou seja, eu tô trazendo uma aspiração para uma ação. Eu, como que faz para, vamos trazer exemplo aqui, como fazer para realizar uma viagem para a Alemanha? Vamos tirar vamos tirar isso aqui, vamos para realizar um retiro espiritual. Como é que faz? Então, primeiro, eu preciso juntar recursos para isso. Eu preciso ver a data e a agenda. Em geral, pessoal, usa as férias. Tu pode colocar assim, ó, 10 dias de retiro e mais 20 de férias normais, digamos assim, normais, tá? Eu preciso ver se haverá apoio para o retiro, apoio de um instrutor, né? Haverá, preciso ver a questão da moradia, preciso ver a questão do transporte para ir até lá, né? O que mais? Preciso ver as datas, eu falei, é basicamente isso aqui, questão de alimentação, né? Roupas adequadas, por exemplo, se você for fazer um retiro lá no Nordeste, você não vai levar roupas de frio, né? Você, né? Para o ambiente e etc. Ou seja, veja, isso aqui pode ser visualizado como uma questão de aspiração? Pode. Por exemplo, quando eu começo a me organizar isso aqui, eu estou liberando um espaço na mente onde esse desejo vai se tornar mais recorrente. Da mesma forma que a gente diz assim, pô, tô com desejo de tomar uma Coca-Cola, né? Aí a gente fica inventando explicação, mas na verdade é um desejo de tomar uma Coca-Cola. Então você vai correr atrás, né? Então, quando a gente começa a desejar isso mais vezes, faltou aqui apoio de amigos e familiares. Em geral, você vai ter o apoio de amigos, tá? Para fazer isso, tá? Qual é o local do retiro? Aí vai, ó, aí o que acontece?
Quando a gente faz isso, a gente então entende. Olha, de fato, eu desejei isso por muito tempo. Agora eu preciso fazer acontecer. Quando eu estou fazendo acontecer, eu vou pegar, em geral, roteiros de meditação e vou começar a aplicar de forma estruturada e orientada esses ensinamentos, de modo que eu vou internalizar esses pontos na minha ação. É por isso que é chamado bodhicitta de ação, tá? E aí, em geral, não falo muito disso, mas o ponto central é a questão do despertar. Então, que todos os seres possam atingir a iluminação e, naturalmente, a gente tá dentro, né? Mas, em geral, a gente incluir o outro dentro dos nossos desejos, a gente está fazendo isso só de forma autocentrada mesmo, mesquinha, tá? Então, isso aqui é uma aspiração muito elevada. Eu aspiro que todo mundo aqui possa fazer, pelo menos, a bodhicitta da aspiração, tá? Todos os seres possam ficar livres de sofrimento, que todos os seres possam se livrar das causas de sofrimento e fazer o que for possível para isso acontecer, tá? Então, eu fico por aqui até o próximo encontro. Tchau, tchau. Tudo de bom.